Queria chamar o pastor Juan aqui, vai estar trazendo a palavra hoje aqui. Pastor Juan, mais conhecido como The Flash pregando, porque meu irmão, ele corre isso aqui. Você que está na frente aí, cuidado, que às vezes ele pula, não é? O pessoal da câmera fala assim, aquele pastor magrinho, eles não sabem do velho, do passado, né? Ele perdeu quantos quilos, Juan? 25 quilos. A gente viajou esse final de semana, estava lá em Vassoura junto. Aí eu perguntei para ele, você está procurando? Porque às vezes a gente perde e procura. Aí ele falou, não, acharam pelo caminho aí. Teve gente que achou e pegou, ficou. Então se achou os 25 ou alguma coisa dele, ficou pelo caminho aí, né? O Edson pediu para você ir mais devagar, porque às vezes ele não consegue acompanhar você, o pessoal está em casa. Manda ele se ligar com o Senhor. Se ligar. Estenda a sua mão para cá. Certamente Deus colocou uma palavra no coração dele. Nós queremos te render graças, Senhor, por essa noite, já pelo início desse fim de semana. E pedir que agora, num momento tão importante da palavra, que o Senhor continue tendo liberdade para falar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Que a tua palavra, que é viva e que é poderosa, tão logo ao sairmos daqui, possa ser colocada em prática nesse evangelho que é prático nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Milagre é o que você espera, mas de alguma forma acha impossível. E por isso você acredita que o Senhor pode fazer. Mas a pergunta que eu já quero começar te fazendo aí, quando você nem espera, como se chama? Quando você nem imagina que é possível, que nome você dá? Porque o que você espera, mas acha impossível acontecer, e somente se o Senhor assim fizer, chamamos de milagre, Fabão. Mas e quando você não faz ideia do que está separado no coração de Deus, mas já está pronto nele para você, Glaudinho? Eu poderia tentar achar vários nomes com você, mas o que mais me veio forte no dia de hoje chama-se soberania. O que você espera e só Deus pode fazer é milagre. Mas o que você ainda nem sabe é a soberania de Deus. É o que o soberano já está pronto, já preparou, já idealizou. E como eu posso expressar isso? Aquele encontro que Deus teve com Elias. E quando ali naquele encontro com Elias, ele menciona, Dr. Jefferson, o nome de Eliseu. Você vai ungir Eliseu no seu lugar. Nunca na história Eliseu tinha estado ou tido qualquer menção com relação a Deus. Mas o nome de Eliseu já estava na boca de Deus. Eu não sei por onde anda o seu nome, mas um lugar eu tenho certeza, está na boca de Deus. Eu não sei se você tem noção, desdobramento de ideia do que Deus já disse ao seu respeito. Mas no encontro com Elias, ele já falava, ei, Eliseu é o que está separado para o teu lugar. Só que se a gente fizer um paralelo, Eliseu nesse mesmo momento não está com Elias e nem tinha encontrado Elias. Eliseu está bem longe, lavrando a terra, fazendo coisa natural, enquanto o céu soberano sobre a vida de Eliseu já está preparando uma nova condição de vida. É o tempo que você está aqui assistindo e cultuando e recebendo dessa parte de Deus, mas Ele em algum lugar já colocou algo pronto para você. Eu não sei você, mas eu creio que em algum lugar Ele já está falando o meu nome, Felipe. Em algum lugar Ele já está falando o seu nome para alguém. Ele já está botando o seu nome em algumas coisas. Ele já está preparando coisas que você não faz ideia, mas que já estão prontas nele. É a gente sentado aqui achando que tudo vai terminar na festa da roça domingo. A gente precisa começar a subir o nosso nível de expectativa. Mas como esperar o que eu não espero?
chamado de inesperável. Como eu criar uma ideia por aquilo que eu não faço ideia? O apóstolo Paulo, capítulo 23 de Atos, começa a passar por isso. Sabemos que Atos 9 é a conversão de Paulo. E talvez o que Paulo poderia imaginar é que uma vez tocado por Jesus, tocado pela presença dele, poderia então se tornar um mensageiro da sua voz, um mensageiro da sua palavra. Mas jamais passou pela cabeça de Paulo se tornar o que ele se tornou. Mas na medida que você vai vivenciando isso, você vai se acostumando. Esse é o perigo. É quando você se acostuma com coisas que há bem pouco tempo nem existiam. É quando você normaliza coisas que há bem pouco tempo você nem esperava. É a transformação que aconteceu e há bem pouco tempo você orava por ela. Paulo está no capítulo 9 sendo selado. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, 13, as histórias vão acontecendo, mas chega o capítulo 23. Capítulo 23, Paulo está, nesse momento, o texto fala que ele está no sinédrio prestando conta da sua defesa. Paulo está preso. E o que um preso pode esperar? No mínimo uma redução de sentença, de pena. No mínimo ele pode esperar de alguma forma o milagre de ser solto, de ser absolvido. E Paulo está no sinédrio discorrendo a sua defesa, relatando como foi e o porquê ele fazia o que fazia em nome de Cristo. E de repente houve uma grande confusão. O texto diz que as pessoas começaram a tumultuar o ambiente e os guardas o retiraram e o levaram para a fortaleza. Narra o texto, se você quiser acompanhar. Os soldados guardam Paulo na fortaleza. E no momento que ele está na fortaleza, a palavra diz que anoiteceu. E ao anoitecer, a palavra diz, nesse mesmo capítulo 23 de Atos, que o Senhor chegou ao lado de Paulo. E chegar ao lado de Paulo, eu acredito que até ele esperava que chegasse. Por tamanha intimidade que Paulo tinha. Mas eu acredito de verdade que Paulo não esperava que Deus falasse o que acabou de falar. Deus está virando para Paulo e falando assim: Paulo, tudo bem contigo? Mas assim como você testemunhou em Jerusalém a minha presença, você vai fazer o mesmo em Roma. Pode ser normal para quem ouve a primeira vez. Mas para quem está preso, sentenciado em Jerusalém, como ir parar em Roma? Como ser movimentado se o que eu tenho agora não me deixa nem esperar o amanhã? Como que eu vou imaginar se ainda tem mais alguma coisa para a minha vida, se eu não consigo dar conta nem do agora, de como vai ser? Paulo está preso. Está no cárcere, e aí Deus comparece no cárcere. É quando Deus entra em lugares que você nem imagina, só para estar com você. Mas se só estivesse, já estaria muito bom para Paulo. Mas além de estar, ele está falando sobre o futuro de Paulo. Tem uma figurinha que roda por aí, eu não sei se alguém já teve ela. Diz assim, por essa nem o futuro esperava. Alguém já deve ter visto. Eu gosto dessa figurinha, às vezes eu uso ela em algumas ocasiões, quando as pessoas não tem como, aí eu boto essa figurinha. Por essa o futuro não esperava. O futuro natural, o futuro óbvio, humano, o futuro racional, o futuro físico, o futuro cético, o futuro humano, o futuro de alguém, o futuro na ótica e no conceito de alguém, o futuro de uma força física. Esse futuro talvez se surpreenda com algumas coisas inesperadas de Deus. Mas o futuro glorioso, o futuro daquele que é, daquele que há de vir, esse não espera, esse já está preparando, esse já está selando, esse já está celebrando todas as coisas.
Esse já está, sabe, jogando júbilo. É o Senhor hoje aqui olhando para cada um de nós dizendo assim: a gente é perguntado em vários momentos da nossa vida: e aí, tá tudo bem, Calê? E nós somos provocados a dizer, como aquela mulher de Sunem: tá tudo bem. Mas por dentro, só a graça. Mas é quando você se encoraja para dizer que está tudo bem, porque acredita que no céu está tudo bem a seu respeito. Quando você acredita numa voz que ninguém talvez possa dar crédito, dizendo assim: vai, diga que está tudo bem. Porque de fato, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E Paulo está dizendo assim: beleza, Senhor. Paulo não esperava por essa fase. E o texto vai dizendo assim, ó: e o Senhor disse na noite que sentou ao lado de Paulo no cárcere: coragem, Paulo. Eu quero enfatizar essa parte para você e para mim nessa noite. Coragem. Você pode dizer isso com o seu nome na sequência, e eu digo o meu: coragem, Juan. Porque era exatamente o que Deus estava fazendo. Coragem, Paulo. Coragem. Mas é muito além de uma motivação, é muito além de uma inspiração momentânea, é muito além de uma coisa só de emoção. É alguém que está dizendo o que sabe que vai acontecer. E quer que você também compartilhe dessa ciência. Coragem, Paulo, porque assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, também irá testemunhar da mesma forma em Roma. Sabemos que a partir do capítulo 23, várias coisas foram conspirando. Ninguém queria julgar a causa de Paulo, e ele é jogado para lá, é jogado para cá. É quando você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção dele, mas todas as coisas, Glautinho, parece que não vão se conectando. Todas as coisas parecem que só vão sendo mexidas, emboladas. Tem uma pessoa que não cristã disse algo em 2014, diante de um discurso de formandos da faculdade de Stanford. Ele fala o seguinte: esse cara é o Steve Jobs. Ele fala: se eu olhar para a minha vida de forma natural, eu não vejo nenhuma possibilidade de ter chegado até aqui, fazendo um discurso para formandos, quando nem eu me formei. Mas uma coisa eu acreditei desde o momento em que comecei a minha jornada: que ali na frente todos os pontos se conectam. Ele está falando isso de forma natural, mas eu quero trazer para a existência de uma forma sobrenatural, porque você crê naquele que ali na frente vai ligar todas as coisas. Se alguém conseguiu dizer isso sem saber quem é o Senhor, imagina o que você pode sair bradando a partir de hoje: eu sei que o meu Redentor vive, e ali na frente todas as coisas serão realizadas. Oh! Se tem um cara dizendo isso naturalmente, então tem uma igreja que pode dizer isso profeticamente. Eu não sei como, mas ali na frente todos os pontos vão se conectar. Traduzindo isso de uma forma profética, eu não sei como, mas ali na frente, amanhã, hoje ainda, daqui a um minuto, semana que vem, daqui a um ano, 2024, as coisas que aparentemente não tem como, as coisas que aparentemente estão lá na direita e você está na esquerda, Deus vai fazer assim, ó. Ele traz à existência o que não existe. Ele vai criar se for preciso. Ele vai gerar, mas Ele vai fazer ligar todas as coisas para que você viva a plenitude daquilo que Ele já falou. Oh! Mas é engraçado olhar para Paulo e falar assim: beleza. Libera um beleza aí dentro de você. Fala assim: beleza, Senhor. Para relaxar, vai. Beleza. Dentro está assim, não faço ideia. Por dentro, o nervoso toma conta. Por dentro, a humanidade grita: se eu estou preso em Jerusalém,
Não tem como sair dessa. Como é que eu vou parar em Roma, meu irmão? É quando a gente limita ao que a gente imagina na nossa mínima ideia. E a gente fica, quem já não? Bem, se ele falou, então, sabe uma coisa que acontece? Muito. Quem é de Roma? Então eu vou começar a fazer meu network. Não, eu vou pegar a rede social, eu vou seguir. Eu tenho que... Pode fazer o que você quiser e você deve fazer muita coisa, porque aquilo que cabe a você, faça você. Mas aquilo que cabe ao Senhor, você não faz ideia, mas Ele vai fazer. Ele vai dar um jeito. Porque Eliseu, uma hora dessa, estava lavrando a terra com as 12 cabeças, as 12 juntas de boi. E ele não tinha ideia de que Deus estava falando a respeito dele. Eu queria que você trouxesse a existência isso sobre a sua vida. Que enquanto você está nesse culto de quinta-feira, quinta do avivamento, sabe? Avivamento, aviva, renovo. Falei isso ontem. A gente acha que avivamento é um movimento. Na verdade, avivamento é o começo. Avivamento deriva da palavra aviva, e aviva representa brotar. O renovo que surge. Então não tem outra coisa a sair dessa quinta-feira a não ser um renovo dentro de você. Para você viver. Eu não sei como, mas vai acontecer. Eu não sei, ei, você pode fazer tudo o que você precisa fazer. Mas existem coisas surpreendentes que Ele vai trazer do norte para o sul, do sul para o norte, de baixo para cima, de cima para baixo. Como diz aquela canção, eu não sei se o céu vai abrir, se o céu vai descer, se eu que vou subir, mas eu só sei de uma coisa: Paulo ficou tranquilo. Relaxa. Esse que vos fala não está relaxado, mas está se relaxando com você nessa noite. Porque se eu relatar aqui, queridos, pelo menos o que cabe nessa mão do que o Senhor falou que vai fazer e ainda não fez, eu fico assim, como? Como é que vai ligar? Mas aí eu lembro nessa outra mão aqui, que um camarada que já morreu, e que até hoje, tudo que ele colocou a mão para fazer, continua prosperando, porque um dia ele falou que os pontos iam se ligar. E aí eu decidi, e você precisa decidir a caminhar por fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Como é que você crê? Você crê simplesmente sem ter nada. A fé é a prova daquilo que não existe. Um homem de fé, ele não tem uma evidência, sabe, marcada, ele não está com uma característica. Um homem de fé não precisa ter uma entonação de voz, aleluia. Um homem de fé não precisa ter uma roupa que aparenta que ele está crendo. O homem de fé não precisa ter um lugar específico para sentar, para estar, para tocar. Um homem de fé só precisa caminhar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Alguém crendo ou não, eu creio no Senhor Jesus. E vou falar uma coisa: é difícil demais crer sozinho. É difícil demais quando você está crendo e alguém do seu lado fazendo cara assim de: sai dessa. Sai dessa. Porque é amigo, aí amigo não tem coragem de falar. Aí ele fala assim: Fabão, bem. E aí, cara? Aí fica aquela enceração. Nem sei se existe essa palavra. Você vê que a pessoa está só enrolando, porque ela não está com coragem para falar assim: ei, esquece. Só que dentro de você tem uma chama. E se essa chama for a chama que está queimando no altar, ela diz na palavra dele que ela vai queimar constantemente, diariamente, e não vai se apagar. Paulo está passando no capítulo 24, no capítulo 25, capítulo 26 e vai para a fé. Ninguém quer Paulo, gente. Qualquer semelhança é coincidência. Ninguém quer, Fabiano. Porque chega um momento da sua história que você pode se tornar um problema para alguém.
Cheguei até a embolar. Você se torna um pepino. Você se torna... Porque tudo que falam, tudo que... Aí as pessoas ficam cheias de dedo contigo. E aí Paulo vai para Félix, vai para não sei quem, vai para não sei aonde, vai para não sei quem. Por fim fala assim, bota ele no barco e leva para algum lugar. Quer empurrar você para outra direção, mas não tem jeito. O que era inesperado, agora ficou inexplicável. Esse é o segundo nível. Porque depois que o Senhor te revela, não é mais inesperado, porque agora você já sabe. Aí fica na fase do inexplicável. Como vai ser? Chegam no porto, colocam Paulo no navio e falam assim, vamos pegar ele. Paulo fala assim, ó. E aí você tem que ser ousado, ousada. Paulo fala assim, ó, não vai dar certo. Vamos por outra direção que vai ter um negócio aí, uma tempestade. Aí o capitão do barco fala assim, não se mete porque você é preso. Quando já se viu um preso falar? É o tempo em que a gente é silenciado, sabe por quê? Porque a gente está preso na palavra. Quando você está preso na promessa, quando você está preso na revelação, quando você está preso, você vira um problema para alguém. Porque tudo que você fala vai fazer, você está preso. Cala essa boca, Claudinho. Está preso. Só que você está preso, mas não está trancado naquilo que é a porção do Senhor. Parece fácil eu falando aqui, mas não é, igreja. Pode ficar tranquila. Pra você não ficar em crise. Meu Deus, como é que eu faço isso? Não é fácil não. O barco sai e de repente eles têm um problema, passam por outra situação, trocam de barco, vai por outro, né? Rapaz, tudo vai conspirando, vai dando errado. Paulo está tranquilo até que o momento do naufrágio, começa a vir uma tempestade. Você já conhece a história, eu quero adiantá-la porque tem outra parte. E quando o barco começa a se desfazer, se deteriorar por completo, todo mundo chega e fala assim, ó, vamos lançar tudo ao mar, vamos pegar os botes. E Paulo vira e fala assim, posso falar? No meio do caos, todo mundo que sabe o que tem que ser feito, ouve a voz de alguém que está trancado. Fala assim, só um minuto. O meu Deus diz que não é para ninguém sair. É para ficar. Pode liberar os botes. Os botes salva-vidas, vocês liberam. Porque aquele que ficar vai viver e o que pular no mar vai morrer. São 278 homens, somado todo mundo. Paulo fala e naquele momento o silêncio paira, como está agora. Assim mesmo. Porque é o momento em que você tem que tomar uma decisão. É o momento que você vai ficar entre a pressão da razão e a pressão de alguém que você, há minutos atrás, falou que estava preso. Mas agora está dizendo uma coisa séria. Se pular, morre. Como pode? Se entrar no bote salva a vida, Felipe, morre. O nome do bote é bote. Pode falar mais alto comigo? Bote. Mas aí morre. Ficar no barco que está quebrando pela tempestade, vive. É como o nosso Deus age. Não na razão dessa vida, não na razão dessa humanidade. Mas aqueles homens resolvem ficar e ao ficar, eles começam a perceber que as coisas estão ficando bem piores. Vão ficar piores, mas fica firme. Aparentemente não vai ficar nada, mas fica você e a palavra e a fé. Mas e aí, eu quero segurar alguma coisa. Fica firme. Aperta a mão de quem está do seu lado e fala assim, fica firme. Não pula fora. O bote salva a vida, não salva a vida. O que salva a vida é a palavra que está sobre você.
O que salva a vida não é o recurso. O que salva a vida não é o que aparentemente está pronto. O que salva a vida é a palavra. O que salva a vida é a obediência. O que salva a vida é a certeza que ninguém pode provar, que ninguém ainda pode segurar, é a fé. Está quebrando, mas eu estou aqui. Só não sei como, mas eu estou aqui. Levanta a cabeça, respira fundo. Senhor, me ajuda, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. Você pode fazer essa declaração nessa noite? Sobre o que você está nessa noite entendendo sobre essa palavra, ser o contexto do que é a palavra de Deus para a sua vida. Diga bem alto: Senhor, eu vou ficar. Vai dando existência e vida e fé naquilo que você hoje precisa reentender em Deus. Diga assim: Senhor, eu vou ficar. Tudo quebrou. A palavra diz que naquela madrugada apenas ripas, estilhaços, cada um se agarrou como pôde. A escuridão bateu sobre aquele mar e a palavra diz que ao léu eles ficaram. Ao léu é a deriva, sem direção. Eu queria que você olhasse para mim e contemplasse a sua situação. É quando você se agarra no que é quase nada. Não se aparenta como nada seguro. É quando você se agarra naquilo que para todo mundo vai ser incapaz de firmar você. Mas o Senhor diz assim: ei, não é isso, é a minha presença. A pequena amostra de uma ripa que fica, aquelas 278 pessoas se seguram. E a deriva é quando você não tem direção. Hein, Fabão? A deriva é assim, irmãos. Quem já ficou aí no barquinho aí da pescaria? Você quer ir para lá? Aí você fala assim: eu quero ir para lá. Não. Aí joga para cá a marola. Hein? É ruim ou é bom? Porque você perde o controle. Não tem nada para segurar, é só uma ripa. A ripa é para tentar botar pelo menos embaixo do pescoço e tentar firmar, para pelo menos respirar. É o limite do limite. Mas a palavra diz que aqueles homens permaneceram. E nessa noite, no limite do seu limite, permaneça. Seja com uma tábua embaixo do queixo para respirar. De vez em quando dá, fica firme. Fica firme. Mas eu não estou conseguindo controlar mais nada. Assim que é bom. Mas eu não sei para onde eu vou. Assim começa a melhorar. Mas eu não sei, eu tô ficando enjoado. Eu também tô. Porque tem hora que a gente vai ficando enjoado desse negócio, sabe, não definido. Quem não? E balança para lá e balança para cá. E aí tem uma coisa que contribui para a gente relaxar. Se é que contribui. A escuridão. É quando os seus olhos naturais não podem ver mais nada, doutor. É quando você olha e a escuridão acabou. Não tem previsibilidade. Não tem como alcançar, você não vê mais nada. Então agora, além de eu estar ao léu, eu também não estou vendo mais nada. Então tem um conselho de Deus para nós essa noite. Relaxa. Descansa. Faça a sua última oração. Não porque você vai morrer. Calma. Fala assim: Senhor, eu te entrego o meu espírito. Eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego tudo. Porque eu já não estou vendo. Eu já não posso mais segurar. Eu já não posso mais governar. Eu já não posso nem saber se eu tenho alguém comigo, porque todo mundo ficou quieto. É quando aqueles que te davam conselho também, agora também não dá mais conselho nenhum. Some todo mundo, porque está todo mundo se virando como pode. Mas aquele que sentou do lado de Paulo na cela,
Eu queria que você entendesse isso comigo nessa noite e a gente fecha por aqui. Alguém que foi dentro da cela e sentou com Paulo. Você precisa entender, se alguém sentou na cela com Paulo, não vai sentar nesse culto com você? Não vai sentar na sua casa, não vai sentar na sua cama, não vai sentar no seu trabalho, não vai sentar com você no seu carro. Ei! Um Jesus que sentou na cela, se fez preso para libertar alguém. Quando todas as vozes foram silenciadas, porque na cela Paulo estava sozinho. Mas o Senhor falou assim: eu vou lá. Eu vou lá. Eu estou aí. E no momento que aquela escuridão vai pairando, todos ficam ali provavelmente sem ter o que fazer. É quando a gente fica preocupado com o que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo. As pessoas cobram a gente qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? As pessoas têm necessidade de saber qual é a sua próxima fase. Elas te perguntam: e aí, você está onde? Vai fazer o quê? Está fazendo como? Como é que está sendo agora? Conta para mim. As pessoas são carentes por histórias. E agora, Calê, como é que vai ser? E o que você falou? E o que você não falou? E agora? E aí? Ou então não fala nada, passa só assim. Aí vira pro povo assim: Calê está aí, ó. Aí fala assim: doutor Gerson, tudo bem? E aí chega uma hora que não fala mais nada, doutor. Só passa e fala assim. Mas aqui dentro do assim tem 1000 palavras. Ou duvidando, ou já não mais acreditando totalmente. Mas a palavra diz que quando foi amanhecendo o dia, porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. E quando começou a amanhecer naquele mar, eu estou vendo uma ilha. Assim como aquele servo quando o servo de Elias chegou e falou: Senhor, eu não estou vendo nada, vai lá de novo. O problema é seu, eu estou vendo. E aquele servo subiu 1, 2, 3. Sabe o que quer dizer? Pare de explicar. Quem não está vendo, que veja. Você fica na posição. Você está quase fazendo um canal de YouTube para explicar a sua vida, a sua história. Não. Tranca tudo. Ó. Mas eu não estou vendo nada. Vai ter chuva. Não, mas como? Sobe lá de novo. Acabei de voltar, não estou vendo nada. Sobe lá. 7 vezes o servo de Elias subiu. Quando ele voltou, olha, eu vejo uma pequena nuvem. Se eu cantasse era assim, né? Como é que é? Canta aí, Bi. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Amanheceu naquele mar. E agora, ao olharem, eles começam a ver uma ilha. E eles vão se aproximando. Porque a marola, ou o que você quiser chamar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não tem motor, não tem nada, foi só a marola. Você querendo correr e a marola que está te levando. Você fez coisas que todo mundo duvidava para chegar mais rápido e vai chegar lá com a marola. É quando você está cheio de disposição, mas nada disso vai poder mudar o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito para todas elas debaixo do céu. Quando a marola encostou eles em terra, opa, que lugar é esse? Malta. Naquele momento Paulo falou assim:
Imagino eu, meu Deus, eu estou mais perto hoje do que quando recebi aquela palavra. O barco quebrou indo para uma direção e a marola me levou para o começo do lugar aonde o Senhor havia falado. Ainda é o começo, mas já tem um sinal. E este é o sinal de que a chuva vai descer. Era pequena na visão daquele rapaz, era pequena na visão daquele servo, mas no coração de Elias, aquele que havia recebido a palavra da boca de Deus, ele sabia que não importava o tamanho físico, o que importava era o tamanho real da palavra de Deus. Existem pequenos sinais físicos e você precisa começar a se contentar com eles. Existem pequenos sinais invisíveis para algumas pessoas, mas eles já são suficientes, porque você não é pelo sinal, você não é por vista, você é por fé. A vontade é correr, a vontade é motorizar, mas é a marola. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então ainda que seja pela marola, você não vai chegar atrasado. Ainda que seja, sabe, a deriva, meio perdido, meio desorientado, o Senhor vai se encarregar de colocar exatamente no lugar. Paulo fica na ilha de Malta ali, ele acende uma fogueira, celebra. Passados mais uns 2, 3 dias, uma pequena embarcação leva ele para uma cidade. Ainda está preso. Quando chegam em Roma, era a cidade mais próxima. A palavra diz que um soldado pegou Paulo, alugou uma casa. Não levou ele para um cárcere, mas alugou uma casa e colocou ele ali e falou assim: olha, agora você fica aí. Depois de tudo que a gente passou, eu não quero saber mais de você não. Fica aí preso. E a palavra diz que por 2 anos, Paulo em Roma pregava. Doentes vinham, juízes, políticos, toda classe de pessoas começaram a chegar. Toda classe de pessoas começaram a frequentar aquela casa, que não era mais uma casa, mas era um lugar da presença. Naquele momento, Paulo está exatamente no centro do acontecimento do que Deus havia dito em 23 de Atos. O capítulo 28, 5 capítulos. 5 capítulos terríveis, né, Tim? Tensos, mas 5 capítulos conectaram entre uma palavra de forma inesperada a uma realização poderosa. Nessa noite, a gente precisa entender que, assim como para Paulo, e por isso alguns escritos dele se tornam tão fortes, e na escrita dele em Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou podemos imaginar. Você pode se colocar de pé nessa noite? Quando Paulo está dizendo aos Efésios: ei, vocês precisam crer que a gente até pede, mas o Senhor faz o que a gente nem espera. Quando Paulo começa a declarar isso aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, nem olho viu, nem olho viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ainda em coração humano, em mente humana, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Ei! Aquilo que nem olho viu, aquilo que nem ouvido ainda ouviu, é o quê? É o que você ainda não conhece. É o que ainda é inesperado. Mas nessa noite você vai sair daquilo que você espera e acha impossível, porque é muito comum a igreja esperar um milagre. Mas eu quero nessa noite deixar uma palavra. Você vai começar a se mover agora pelo inesperado. O inesperado na ótica física.
mas aquilo que já está pronto é em Deus. Eu não sei, Senhor, como as coisas vão sair daqui para cá. Relaxa. Até barco naufragando vai levar você para o lugar certo. Até ripa vai levar. Marola, eu não sei o que Deus vai usar, mas Ele vai usar tudo pelo poder dEle. Ei, declara isso. Mais fogo quero contemplar a presença. É o meu nada me separa. Ei. É assim que a gente vai chegar. Andando, voando, mergulhando. Quero contemplar a presença. É o meu me separa. Segura. O pastor Rafael falava aqui de Moisés, Glautinho. 40 anos o cara estava no palácio. 40 anos estava fugido no deserto. Ele nunca esperava que um dia, pastoreando o rebanho do seu sogro, uma voz fosse falar com ele de novo. É quando você já deu por encerrado algumas coisas, mas que ainda estão no coração de Deus. É quando você já se contentou em só ir e vir. É quando você já naturalizou a sua vida, mas ela ainda é poderosa na mão de Deus. Eu vou tocar rebanho. Eu vou fazer isso. Eu vou ali, eu vou aqui, eu vou lá. Eu vou hoje, eu vou amanhã. Ei! Ainda tem coisas inesperadas. Ainda tem sarça para queimar e voz para liberar. Mudanças. Chacatarabassobia. Mas tem momento. Ei! Tem momentos que a gente vive o confronto, a dificuldade. E uma dessas dificuldades foi em Gênesis 12. Abraão está lá, na cidade de Ur dos Caldeus, com uma condição de vida boa. E uma coisa inesperada acontece. Ei, Abraão, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Jamais Abraão esperava isso, mas ele vai. E quando a gente vai, a gente acredita que Deus tem que dar conta. E Ele vai dar, mas não do seu jeito. Deus vai dar conta, mas não do seu jeito. Abraão foi. Chegando ali, a palavra diz que Ló, seu sobrinho, começou a contender com ele. Começou a criar problema. É gente que está junto contigo, mas daqui a pouco, do nada, meu irmão, endemônio. Vai endemoniando. Sei lá o que vai acontecendo, a mente vai mudando. E a palavra diz que os pastores de Ló começaram a entrar em crise com os pastores de Abraão. E aí, eu quero te deixar essa palavra. É quando você não tem que entrar em guerras que não é para você entrar. Ah, mas e aí, como é que eu vou fazer? Sabe como é que você vai fazer? O que Abraão fez. Porque para Abraão, o esperado era pelo menos ser aceito pelo Senhor. Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, faz o seguinte, escolhe o que você quer, e o que você não quiser, eu vou ficar. Isso pode aparentar que você está sendo relaxado com aquilo que Deus te deu. Não, não, você está em paz. Efésios vai dizer que a paz, Filipenses, 4, vai dizer que a paz excede todo o entendimento. É quando você pode ficar entrando em disputas, mas você pode falar assim, ó: o meu Redentor vive. Eu creio. Faz o seguinte, escolhe você. Eu não quero nem ver. Escolhe você. E o que sobrar é meu. Porque até Ló olhou para as campinas verdes da direita e falou assim: são minhas.
Eu quero essa parte. Eu quero esses gados. E Abraão falou assim: para mim e para você nessa noite ficar tranquilo. Tudo bem. Eu fico com essa parte e eu fico com essa direção. A palavra diz que Ló escolheu a direção de Sodoma e Gomorra, junto de homens maus que o Senhor desagradava. A palavra diz que Ló levou a maior parte do rebanho. Mas é engraçado, Glautinho, que as vacas de Abraão multiplicavam mais do que as vacas de Ló. E a parte que sobrou, tá todo mundo achando que você ficou com a parte menor. Não é a parte menor, é a parte certa. Porque lá em Gênesis, Deus falou assim: vai para Canaã. Sabe qual foi a parte que sobrou, igreja? Foi Canaã. Porque até aquilo que alguém possa escolher na sua frente, tentar interferir naquilo que são os planos de Deus, no final vai dar tudo certo. Porque ninguém pode. Já dizia Jó, capítulo 42: Senhor, bem sei eu que os teus planos não podem ser frustrados, nenhum dos seus planos podem ser adulterados. Então, queridos, ei, deixa rolar, porque o que sobrar é a sobra de alguém, mas é o melhor de Deus, é o plano dele, é tudo dele para você. Mas João 5, tem um paralítico, você já conhece a história. 38 anos parado no mesmo lugar. A palavra diz que as águas se movimentavam, mas quando de repente ele achava que alguém iria chegar, outro entrava no lugar. É quando a gente fica esperando alguém chegar, mas outro vai no meu lugar. Eu tenho um chamado, mas outro vai no meu lugar. Eu tenho algo da parte de Deus, mas outro vai no meu lugar. Eu sei o que ele vai fazer, mas outro vai no meu lugar. É quando você já não espera mais. Ou seja, é inesperado. Porque o que você é capaz de esperar é aquilo que você compreende. E o que ele compreendia é que alguém deveria ajudá-lo, sabe? Mas aí o Senhor fala assim: ei, quando todos os recursos acabarem, quando você não espera mais nada. Eu imagino que por 38 anos aquele paralítico já não esperava mais nada. É gente aqui hoje que está cabisbaixa, está, sabe, fria, está talvez pacata, está indiferente, porque tem gente indo no seu lugar toda hora. É a ideia de que não vai acontecer. Mas aí tem uma coisa que nos surpreende. Porque eu disse que o que se espera de forma impossível é milagre, mas o que nem se espera é soberania de Deus. E aí o soberano, o eu sou, a palavra diz que Jesus naquele dia, ele não entrou pela porta do templo da frente. Ele foi pelos fundos. Porque o tanque ficava nos fundos do templo, aonde os animais eram limpos para serem apresentados ao sacrifício, Fabão. É Jesus mudando a ordem das coisas, não entrando pela frente, entrando pelos fundos, só para te encontrar, só para te achar desanimado, cansado, desistido, fracassado, enfraquecido. Jesus chega e fala assim: e aí? E aí chega aquele que é o soberano. E aí? O que você quer? É quando você não espera mais. E aquele que é soberano, ou seja, aquele que está acima do milagre, aquele que é o poderoso, ele mesmo chega e fala assim: o que você quer? Ele falou assim: eu só quero ser curado. E aí a gente já logo dá um discurso, né? Mas todas as vezes que as águas são agitadas, alguém entra e: ei, calma, calma.
gente já está tão, sabe, na pressão das respostas, que o soberano chega, a gente já começa a querer dar. Ei, agora você ouve e ele fala. E sabemos que aquele rapaz de 38 anos levantou sem entrar nas águas. Eu fecho aqui essa palavra para você entender que o meu Deus, o seu Deus, o Deus soberano, é o Deus que muda o método, muda a maneira, muda a forma, mas jamais vai mudar a sua palavra. Tudo passa, tudo pode mudar, mas as minhas palavras não mudarão. Jesus mudou a entrada, ao invés de entrar pela frente, entrou pelos fundos. Até isso Jesus pode mudar, só para mudar a história da sua vida, só para mudar o curso daquilo que você nem espera mais. Então declare isso nessa noite. Mas se você, ei, segura um pouquinho, enquanto nós vamos cantar essa canção. Se você nessa noite tem algo inesperado, é algo que já está além da sua imaginação, mas de alguma forma você sentiu o seu coração hoje desejar o inesperado, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui no altar, de uma forma profética, declarasse: Senhor, eu não sei como, mas até o que eu não espero, eu vou começar a esperar. Até o que eu não sei, mas eu tenho certeza que o soberano há de conduzir todas as coisas. Então sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai, traz montanhas pra tudo isso que você está fazendo. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba. Chacadalabaçou. Yeah. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, Infinito ousado do amor de Deus. Chacadaço. Ei. ousado amor, impressionante amor. Vais para a sombra. Santo Deus, você que está aqui no altar nessa noite, ou você que está aí no seu lugar, o Senhor vai começar a colocar ideias, sabe, algumas imaginações que você afastava, porque não tem como, é impossível. Entenda que é o Senhor renovando. E como Paulo diz, a gente só pode compreender algumas coisas porque temos a mente de Cristo. É pela mente de Cristo que algumas coisas vão poder ser geradas, desejadas. Eu fecho nessa noite, antes de orar. Segura. Deuteronômio 3, versículo 28. É o momento de Josué. Josué atravessou um arraial inteiro de batalha, Railan. Um dia inteiro. Naquele dia, diz a palavra, que Josué quase morreu. No final do dia, e eu quero que você grave isso, no final do dia, quando você achar que já acabou e que o melhor foi você não ter morrido, Deus ainda tem mais. Josué chegou e no pé do monte ele dobra o joelho e agradece: Senhor, obrigado, porque a espada quase me pegou.
E já seria motivo de muita alegria. Mas naquele momento, Moisés chega perto de Josué. E perto de Josué, Deus fala com os dois: Moisés, unge a Josué no seu lugar, porque daqui para frente Josué vai ser o novo líder. E você, Moisés, sobe o monte, porque eu e você estaremos juntos. A história não está dizendo que Moisés perdeu. A história está dizendo que Deus chamou Moisés para uma outra coisa. Mas também colocou algo inesperado. Jamais passou pelo coração de Josué que um comandante de batalha, no final de um dia, quando para ele o máximo já era agradecer, obrigado, e Deus falou assim: ainda tem mais. Eu sei que no seu coração hoje já tem gratidão, Jéssica, mas Deus diz: ainda tem mais. Eu sei que no seu coração já tem celebração, mas Deus diz: ainda tem mais. Ainda tem mais. E naquele momento, Josué é o líder. Eu fico pensando o seguinte: pensa comigo, eu sei manusear a espada, como é que vai ser agora liderar mais de 2 milhões de pessoas? Ei, não se preocupe, se ele falou, já está pronto. Porque é inesperado, é inexplicável, é inconcebível a ideia daquilo que ainda é soberano. Mas ainda como soberano, já pode ser manifesto como você. E Josué toma posse. E eu quero fechar em Josué 10. Eu não ia nem mais entrar nessa parte, mas não tem como, igreja. Segura mais 2 minutos. Josué 10, Glautinho. A palavra diz que o Senhor deu os amonitas naquele dia nas mãos de Israel para guerrear. Josué está guerreando, está guerreando, está guerreando. E ele sabia o quão importante era terminar, concluir. Josué percebe que está ficando exaustivo demais e o sol está passando, o dia está acabando. E Josué 10, versículo 12, ele faz uma oração: Senhor, eu ordeno nesse momento que o sol pare no meio da terra e que a lua fique em Ajulon. E a palavra do Senhor diz que como Josué orou, o sol parou e a lua não avançou mais. Sabe o que é isso? É quando você vai precisar se movimentar de forma que aparentemente é sobrenatural, mas é como o Senhor vai conceder a você o tempo para que as coisas aconteçam. É quando você olha e parece que não consegue encaixar. Como é que isso vai acontecer se eu não tenho mais idade, se eu não tenho mais tempo, se eu tenho que trabalhar ou se eu tenho que estudar? Eu vou fazer o quê? Eu vou para lá ou vou para cá? Como é que eu vou fazer? E aí Josué falou assim: Senhor, eu preciso terminar essa batalha. Então sol para, lua fica. Você que está aqui na frente e deu esse passo crendo no inesperado, eu quero declarar como uma oração nessa noite, para que você tenha a ousadia de orar, para que coisas parem, para você terminar o que tem que terminar, para que o tempo pare, porque Deus ouviu a oração de Josué, porque Deus sabia, Deus estava naquele comando. Eu quero te dar nessa noite uma palavra de fé e ousadia. Tome posse, ore por coisas que você nunca orou, mas entenda uma coisa: ore de um jeito que você nunca orou, porque vai acontecer. Se o que você vai orar vai contribuir com o que Deus está fazendo, então vai acontecer. Sol pare, lua não avance, porque eu ainda estou terminando uma obra.
É como Neemias falou para aqueles homens, aqueles insurgentes: ei, vem aqui, tem uma profecia para você. Ei, vem cá, tem isso. Ei, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Sol, fica aí. O sol representa o tempo que você acha que não tem mais, o tempo que você acha que acabou. Deus está segurando para que o que é palavra, é soberania dele, se manifeste em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Celebre a ele. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de graça, de autoridade, no nome de Jesus.